Fala aí, playboyzada, que tal bater um papo cabeça sobre quadrinhos hoje? Deixa eu contextualizar. Eu ontem tava dando uma olhada no Facebook e me deparei com a notícia do site nerdgeekfeelings.com com o título "Muitos spoilers de Mulher Maravilha Terra 1 e uma reação muito negativa". Eu vou te explicar qual é a treta. Mulher Maravilha Terra 1 vai ser lançada em abril de 2016, escrita pelo Grant Morrison e desenhada pelo Yannick Paquette, mas já tá sendo divulgada digitalmente pra galera que faz resenhas. O Morrison já havia dito que exploraria feminismo e escravidão ou submissão em um estilo mais pulp. Acontece que a Anne, uma moça que faz reviews pro site Goodreads, teve acesso ao material e teve também uma reação que com certeza não era esperada. Ela tocou o terror, falou que se sentiu triste, enojada e com raiva, disse que a obra mais parece uma fantasia de estupro pornográfico e que se a ideia era falar de agressão sexual, que isso pelo menos fosse feito do jeito certo e não da maneira como as situações são representadas no quadrinho. Entre outras coisas, criticou também o fato de que, apesar de já ser esperado que as Amazonas se relacionassem com pessoas do mesmo sexo, a forma como isso é representado no quadrinho mais parece o próximo passo, a evolução da luta de mulheres na lama, e para completar ela spoilou uma tonelada de imagens do quadrinho que justificam seus argumentos perfeitamente. A verdade é que diante das imagens eu concordo com todas as críticas, achei forçado mesmo. Eu só não concordo com o jeito como ela se manifestou. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o review da Anne já foi excluído do Goodreads. Acredito eu que por causa da quantidade de imagens que ela divulgou. Eu entendo que as imagens eram importantes para justificar os argumentos dela nesse momento, porém a rage que ela deu acabou tirando um pouco da credibilidade do movimento que ela estava querendo criar. Se você for lá agora e pesquisar no Google Anne Goodreads Wonder Woman, você consegue achar o link e ainda ler o inicinho do review dela. Só que quando você clica no link, não tem nada lá. O review foi excluído. Ainda bem que a internet tem umas características maravilhosas. Por exemplo, mesmo o review dela tendo sido excluído do Goodreads, você ainda consegue ver todas as imagens, partes do review dela comentadas no site Bleeding Cool, aí é em inglês, e também no site Nerd Geek Feelings, em português, que inclusive foi onde eu vi pela primeira vez e fui correr atrás de mais informação. Os links estão aqui embaixo, no final você dá uma olhada lá para entender melhor ainda o que eu tô falando. Seguindo essa questão da representação das mulheres nos quadrinhos, eu fiquei pensando nisso e acabei traçando os paralelos aqui na minha cabeça que eu gostaria de partilhar com vocês. O movimento feminista fala de direitos iguais e empoderamento das mulheres. Muitas vezes isso é mal interpretado, mas muitas vezes isso também é muito mal defendido. Entendam, eu não tô aqui dizendo que eu sou feminista e nem tô chamando ninguém de feminazi, isso seria idiotice. O que eu tô defendendo aqui é que todo mundo deveria pensar a respeito dessas questões, sim. Nós vivemos em uma sociedade machista pra caramba, onde explorar a imagem da mulher é lucrativo. Mas não é qualquer imagem de mulher, ainda é pior. É a imagem da mulher com padrão de beleza que foi estabelecido pela nossa cultura. E o que eu tô querendo dizer com isso? Pensa comigo, tudo que vende utiliza a imagem feminina. Cigarro, cerveja, pânico na TV, tudo que não tem um valor social legitimado tem que chamar a atenção através de uma imagem atraente, que nesse caso é a imagem de uma mulher atraente. Imagem, que na verdade o que eu quero dizer é apelo visual. A grande questão é que se o padrão de beleza de uma mulher pode ser um forte apelo visual, mesmo quando feito com muito respeito, grande parte das vezes ele é feito de uma maneira que ele se torna um apelo sexual. E se o público que consome determinado tipo de produto ou conteúdo for em sua maioria masculino, o apelo visual, que pode acabar assumindo algum tipo de conotação sexual utilizando a imagem da mulher, vai acabar sendo utilizado. Aí é que tá, a maioria de nós, homens e mulheres, fomos ensinados a vida inteira pela cultura na qual estamos inseridos que tá tudo bem, é assim que as coisas funcionam, isso é normal, e aceitar isso é cômodo. O problema é que, apesar das coisas estarem mudando ao longo do tempo, o público de quadrinhos ainda hoje é em sua maioria masculino. Isso faz com que os quadrinhos sofram das mesmas mazelas que os comerciais de cerveja ou pânico na TV. Minha infância inteira eu vi quadrinhos de super-heróis onde as heroínas eram mulheres perfeitas, com corpos esculturais, seios volumosos, cinturas finas, quadris largos, coxas torneadas.
acho melhor parar por aqui. Essa representação tem um grande problema. A ideia que ela acaba trazendo implicitamente é que as melhores mulheres, as mulheres poderosas, as heroínas, os exemplos femininos têm que ser assim. O que não é verdade no mundo real. Mesmo que a gente saiba que na maioria das vezes elas eram representadas desse jeito pra fazer o moleque na puberdade. E lembre, a maioria do público é masculina. Comprar o quadrinho de super-heróis porque além de uma boa história ele veria mulheres atraentes visualmente, objetos de fetiche, fantasia. Dependendo da imaginação do moleque, da quantidade de hormônios ali, o quadrinho pode ter um efeito muito parecido com uma Playboy. Da mesma forma que a propaganda faz o cara consumir determinada marca de cerveja só por causa da Verão ou por acreditar que consumindo aquele produto ele vai estar em situações onde vai estar rodeado de mulheres maravilhosas e sorridentes. Ou se não, o cara que assiste Pânico na TV só por causa das paniquetes. Negar que isso acontece é ser ignorante. Alguns poderiam dizer que nos quadrinhos isso é um problema mais histórico, tipo década de 90, e que hoje nós estamos mais esclarecidos, mas aí eu vou ter que discordar. Vem à minha cabeça uma leitura que eu refiz essa semana, que é Demolidor, A Queda de Murdoch, do Frank Miller e David Mazzucchelli. Nessa obra, que é da década de 80, o roteiro e a arte retratam as mulheres da história como mulheres reais, sem apelação. Por exemplo, a Karen Page, fica muito claro que ela é uma bela atriz arruinada, viciada ao extremo, capaz até de se prostituir, que sofre violência e abusos. E em nenhum momento da história isso parece bonito, atraente ou provocante. Muito pelo contrário, a violência e os abusos que ela sofre fazem você se sentir mal, angustiado, mas não desrespeitado. Entendeu a diferença? Pra fechar, eu quero fazer um comparativo entre duas iniciativas de quadrinhos atuais. Esse Mulher Maravilha Terra 1 e o A-Force das Guerras Secretas, que eu já falei por cima em um Fala aí Playboyzada que eu falei sobre feminilização da Marvel. De um lado nós temos essa obra da Mulher Maravilha, que mesmo que consiga consertar os problemas que nós já percebemos mesmo antes de conhecer o material completo, já sofre do efeito paniquete. O que eu percebo até agora é uma apelação desnecessária pra chocar, chamar atenção, chega a ser ofensivo. Por outro lado, a A-Force das Novas Guerras Secretas, que parece ser uma evolução da ideia das destemidas defensoras, traz um arco em 5 edições que serve como prelúdio para a primeira equipe de Vingadoras, composta somente por mulheres. São belas mulheres? Sim. São representadas de maneira desrespeitosa? Não. São poderosas? Sim. Por isso elas desprezam os homens? Não, elas lutam ao lado deles apesar de elas assumirem os postos de comando de Arcádia. A A-Force mostra um empoderamento feminino sem uma luta de gêneros, e isso sim é genial. Isso é o que o feminismo sério busca. Igualdade. Eu espero ter conseguido usar os quadrinhos para te fazer pensar um pouco. Vou deixar também o link de A-Force, que aqui no Brasil está sendo chamado de V-Force, aqui na descrição. Até agora a gente só tem esse em scans, mas tá valendo. Eu espero não ter falado nenhuma besteira e a troca de ideias continua aí nos comentários, hein? Obrigado por assistir, se você ficou aqui até agora, deixa aquele like sagaz, se não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um favorito, compartilhe isso nas redes sociais porque ajuda muito, cara. Eu sou o Cristiano Vidal e esse aqui é o Na Disciplina.